Hoje, em especial, eu queria falar um pouco sobre transformação social. Eu creio que Jesus é poderoso para transformar o nosso país. Nós podemos mudar realidades sociais, sim, transformar realidades sociais no nosso país. E eu queria falar sobre isso. Se você trouxe Bíblia, abre em Atos, capítulo 3, versículo 1 a 12. Atos, capítulo 3, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Esse texto da palavra de Deus me impactou bastante. Um dia de manhã estava orando, fazendo devocional, e o versículo que me chamou a atenção aqui foi o versículo 1, que diz que Pedro e João foram às 3 da tarde orar no templo. E a pergunta que me veio à mente foi uma pergunta simples. Eu comecei a me indagar a que tipo de igreja eles estavam se dirigindo. Que templo era esse? Que lugar era esse? Será que essa igreja precisava de reformas, de transformação, de acertos? E eu creio que esse milagre desse homem que é despertado e começa a andar, ele prefigura o que Deus queria fazer no meio da igreja. Está no comecinho do livro de Atos. E se você ler o livro de Atos, você vai ver que a Bíblia nos fala do despertamento da igreja. E eu creio que não eram apenas as pernas daquele homem que estavam adormecidas, mas de certa maneira a igreja naquele tempo precisava de um despertamento espiritual. E hoje eu queria estudar junto com você o que fez aquela igreja naquele tempo adormecer. Quais foram os sintomas desta doença? O que faz a gente adormecer espiritualmente? E hoje eu vim dizer para você, em nome de Jesus, que você possa escutar a voz do Espírito dizendo: levanta e anda, eu quero fazer coisas novas. Eu creio que um grande despertamento espiritual vai alcançar teu coração hoje, e esta igreja, em nome de Jesus. Quantos querem ser despertados para o propósito de Deus aqui? Levantem as mãos. Primeiro sintoma, e vou falar hoje só sobre ele. Eu creio que essa igreja precisava ser despertada, porque ela estava alheia aos problemas sociais do seu tempo. A gente tem falado tanto de amor, e eu creio que amor gera transformação, e transformação social. E o problema é que muitas vezes, enquanto igreja, estamos desconectados
da realidade que nos cerca. E era o caso aqui dessa igreja. Ela estava de tal maneira voltada para si mesmo, que era incapaz de ver aqueles que estavam à porta. E é interessante porque as pessoas deixavam aquele homem à porta, mas não dentro da igreja. Havia uma barreira que os impedia de levá-lo até o lugar onde ele precisava estar. E eu creio que eram vários os impedimentos que faziam aquela igreja entender o seu papel social. Há um tempo atrás eu estava lendo um livro que falava da Revolução Russa e o papel da igreja no meio disso. E eu achei tão interessante porque no dia que estoura a revolução na Rússia, na praça onde tem derramamento de sangue, onde começam as manifestações, tinha uma igreja realizando uma reunião e tem os registros das atas do que eles discutiam naquele dia. Sabe o que eles estavam discutindo? As cores das becas do coral. Uma igreja alheia ao tempo, alheia ao que estava acontecendo nos seus dias. Eu creio que Deus quer nos chamar a atenção hoje. E nesse movimento de amor para realidades que nós, enquanto igreja, nos nossos dias, podemos mudar sim. E eu fiquei lendo e pensando, o que fez aquele povo não enxergar as realidades? Primeira coisa, as esmolas. Elas tinham o poder de entorpecer a mente. Elas, de alguma maneira, aliviavam a consciência do senso de responsabilidade de muitos. Eu já dei uma moeda. O que mais eu posso fazer a esse respeito? Mas o que me chama a atenção é Pedro e João. Eles tinham uma consciência em Jesus que eles podiam fazer mais do que dar uma moeda. Eles podiam restaurar realidades sociais no seu tempo. É por isso que eles dizem para aquele homem: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Hoje eu vim dizer para você que nós podemos dar mais do que uma moeda. Nós temos o Cristo vivo e ressurreto, agindo em nosso favor. E eu creio que as coisas vão mudar sim nesse país, quando nós, enquanto igreja, entendemos que o problema dos moradores de rua é nosso, o problema dos órfãos é nosso, o problema das mazelas sociais é nosso, o problema da fila do SUS é meu, é seu, os problemas da nossa nação sim, nos impactam diretamente, porque nós temos a resposta, é Jesus. E hoje eu vim dizer para você, nós podemos dar mais do que uma moeda. Nós podemos transformar realidades sociais no Brasil. Eu creio, esse país vai mudar. Em 15 anos as pesquisas dizem que os evangélicos serão maioria, 51% da população. Na minha geração isso vai acontecer. Mas nós pensamos ainda como minoria. Temos que começar a pensar como maioria. Como, dando as mãos, podemos mudar esse país. Eu creio, um avivamento vai acontecer como nunca antes no Brasil. Esse país tem jeito sim. Sabe qual que é o jeito? Jesus Cristo. Ele pode erguer essa nação. Em nome de Jesus eu creio nisso. Eu quero te mostrar algumas realidades do nosso tempo. Queria que projetassem aqui, rapidinho, algumas realidades sociais. Queria que você enxergasse. Olha os números. Extrema pobreza, 7,4% da população. Analfabetos, 11,3 milhões. Desempregados, 12,5 milhões. Situação de rua, 100 mil pessoas. Órfãos, 8.700, que estão ali já podendo ser adotados. Estão debaixo do cuidado do governo em casas, em orfanatos. Dependentes químicos, 30 mil. Números de aborto, 1 milhão. Sabe, eu estava recentemente, essa semana, numa reunião de pastores, em Campinas. Tinham 200 pastores, líderes de jovens das maiores igrejas do Brasil. E eu tive a oportunidade de falar sobre esse tema, transformação social. E aconteceu algo impactante.
Enquanto nós discutimos esse tema, entendemos que a igreja unida, ela pode sim transformar realidades. E um número que me saltou aos olhos foi o dos órfãos, 8.700. Só uma igreja representada na reunião, um líder de uma denominação ali, só aquela igreja tinha 20.000 igrejas debaixo dele ali. Se nós nos conectarmos para fazer algo, é possível sim mudar essa realidade. Eu passei um vídeo naquela reunião, contava a história de um pastor americano, que ele entende isso, que Deus tinha um chamado para cuidar dos órfãos, e ele começa a adotar crianças, não foram 8, foram 6, mas ele traz todo mundo para a sua casa, e começa um movimento ali. Um dia ele vai procurar uma autoridade, na cidade onde ele morava, e ele diz: olha, Deus tem me chamado para fazer algo a esse respeito. E aí levanta e traz os números. Na cidade, um lugar onde ele morava, tinham 900 crianças, debaixo da tutela do governo. Em contrapartida, 1.500 igrejas. Ele falou: olha, eu quero me dispor a começar uma campanha nas igrejas e a gente vai zerar esse número. E eu vi esse vídeo. Hoje, naquele lugar onde esse senhor mora, esse pastor mora, não existem mais crianças nos orfanatos. Existe fila de espera, as famílias aguardando quando vai chegar o próximo para adotarem. Se nós, enquanto igreja, dermos as mãos, se entendermos a unidade que vai além de uma denominação, e simplesmente entendermos que é nosso papel dar mais do que uma moeda, nós podemos mudar essa realidade em poucos anos, eu creio. Eu falei isso na reunião, aconteceu um mover. Um pastor foi lá, pegou um microfone e falou: olha, eu adotei uma criança esse ano, contou um testemunho, outro veio, contou testemunho. Bom, resumindo, nós começamos uma comissão, e essas 200 igrejas se reuniram agora para apresentar um projeto que vai passar em tudo que é igreja no Brasil, e eu creio, em menos de 5 anos, você vai ver esse número zerar em nome de Jesus. A igreja do Senhor vai se levantar. O Espírito está dizendo para nós, como disse aquele homem sentado: levanta e anda. Você tem mais para entregar, eu posso fazer mais. Segunda situação que a Bíblia vai mostrar que os impediam, enquanto igreja, de serem mais relevantes, era uma visão teológica equivocada sobre a situação daquele homem. Eles tinham uma justificativa teológica para dizer por que aquele senhor se encontrava naquela situação. Alguém pecou, ou os seus pais, ou ele mesmo, por isso ele está assim. Essa era a justificativa. E é interessante porque essa discussão aparece até mesmo entre os discípulos. Quando eles encontram o cego de nascença, em João capítulo 9, eles vão perguntar para Jesus: quem pecou? Foi ele, os seus pais? O que aconteceu? E Jesus vai dizer: não. Sabe por que ele está assim? Para que a glória de Deus seja vista na vida dele. Se não tomarmos cuidado, vamos ter tantas respostas teológicas, muito bonitinhas e até mesmo convincentes, para explicar a miséria alheia. Mas hoje eu vim te fazer entender de uma maneira diferente. A perspectiva de Jesus é outra. Sabe por que existem situações como essa? Para que a glória de Deus seja vista em toda a terra. Quando esse número zerar, a glória de Deus vai ser vista no Brasil, porque Jesus dá jeito para todas as coisas. Talvez situações que aconteceram na sua vida, que te alcançaram, que você não tem explicação. Ouça, são oportunidades da manifestação da glória de Deus. Precisamos entender que os problemas sociais, as mazelas sociais do nosso tempo, são oportunidades para que a glória de Deus seja manifesta. E eu fiquei muito impactado, porque eu tenho visto acontecer movimentos de igrejas que têm transformado realidades sociais. Eu queria mostrar para você um outro vídeo breve, que está acontecendo com os presidiários em Belo Horizonte, um movimento que a igreja começou naquela cidade. Olha o que está acontecendo lá. Vem para Jesus, vem para
grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Nós estamos aqui com o nosso pastor Marco Túlio, gente. Pastor, fale um pouco sobre esse ministério, esse projeto Recomeço. E uma das áreas que nós pegamos, essa área do presídio, são pessoas que muitas vezes consideradas a escória da sociedade, e nós entendemos de que essas pessoas são tão preciosas para Deus quanto qualquer um outro, não é? Pessoas que viviam na vida errada e agora são pessoas abençoadas e que ajudam muito no nosso ministério. Paguei 12 anos de cadeia, vivia no mundo do crime, fazendo as coisas erradas. E hoje eu ajudo muito, tenho os projetos sociais na igreja que eu ajudo. E hoje eu posso agradecer à Igreja Batista da Lagoinha, os meus pastores do Projeto Recomeço. Em nome de Jesus, é isso. Cantiga Bobó do Pó. O crime me deu muito, o tráfico me deu muito dinheiro. Mas um dia abasteci essas bocas, cafezal, cabana. Mas hoje eu abasteço com a palavra do Senhor. Só sei falar que Jesus salva, liberta, cura, batiza com a Espírito e leva para o céu. Deus transforma maldição em bênção, né? E só tem uma maneira da pessoa largar a criminalidade, entregando a vida para o Senhor. A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então hoje nós temos um movimento muito grande, os presídios masculinos. Amém. Eu faço parte lá do Complexo Feminino, lá da Estevão Pinto, e tem sido uma bênção. Queridos, nós fazemos um trabalho com os adolescentes. Estamos trabalhando com os adolescentes ali na cidade de Santa Luzia e também temos uma equipe também no bairro Justinópolis. Nós prestamos uma assessoria jurídica, principalmente para os presos ali, os ex-detentos da Casa Recomeço, em que precisam do auxílio, há a necessidade real dessa assistência. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Não aparece ali o testemunho de um dos delegados. Ele dizendo, depois que começou o trabalho na penitenciária, as rebeliões acabaram. Eles começaram a estudar dentro do presídio, o ambiente é pacífico. Deus pôs a mão ali e ele falou, são inúmeros os casos de detentos perigosos que a gente não sabia o que fazer. E depois que começou o trabalho as coisas mudaram. Eu não sei você, mas eu creio que nós podemos sim ver vidas sendo restauradas. Lugares que antes eram lugares de desgraça, se transformando em lugares onde a glória de Deus é manifesta. Um dos cultos mais impactantes que eu participei na minha vida foi dentro de um presídio. Se você nunca foi, eu queria te desafiar um dia aí. Eu lembro de um que eu fui, que eles não deixavam a gente fazer o culto aberto, né, chamar todo mundo. Então eu ia orando com as pessoas na cela. Eu preguei no corredor. E quando eu terminei a mensagem,
aqueles moços colocavam as mãos pela cela e eu ouvia o barulho do choro. E eu ia passando pelas celas e dizendo: Jesus vai fazer algo novo aqui. A sua vida vai ser transformada. O poder de Deus, e era perceptível. E nós começamos a cantar um louvor. Querido, nosso louvor aqui fica no chinelo. O louvor bom é na penitenciária. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aqueles meninos, eles cantavam. Eles sabiam que a única coisa que podia transformar era Jesus, era o poder de Deus. Foi tão lindo aquele dia. Sabe quantos batismos esse ministério já realizou no presídio? 4.000 batismos. 4.000 batismos. Eu creio, Deus vai mudar a nossa visão e a glória de Deus vai ser vista nessa terra em nome de Jesus. Terceiro motivo pelo qual eles deixavam de ser relevantes: lideranças com ambições erradas. Algumas lideranças naquele tempo tinham se perdido, não sabiam dizer a hora certa de dizer: olhem para mim. Buscando poder, literalmente afastavam a igreja de um despertamento transformador. E eu achei muito interessante nesse texto, porque Pedro e João, eles sabiam a hora certa de dizer: olhe para mim. Quando eles encontram aquele homem, naquela situação, aquele rapaz, aquele senhor que já não acreditava mais em nada, a primeira coisa que eles fazem, quando vão conversar com ele, é dizer: olhem para nós. E eu creio que existe a hora certa de dizer: olhe para mim. As pessoas que perderam a esperança, elas precisam de algo concreto, de um depósito concreto de fé. É por isso que eles dizem: olhe para mim. Eu achei muito interessante um estudo que eu vi de um sociólogo, explicando por que as igrejas, elas eram tão efetivas no trabalho com dependentes químicos. E ele falou a respeito do crédito social. As pessoas que se encontram nas ruas, muitas vezes ninguém mais acredita nelas. Seus familiares já perderam a esperança, as pessoas mais próximas, amigos, eles mesmos não acreditam em si mesmos. E quando chega alguém que diz: olha, tem jeito para você, eu acredito, a tua situação pode mudar. Esse crédito social: olha, eu quero cuidar de você, eu quero estar perto de você, você tem valor, faz as pessoas saírem dessa situação. E eu creio que Deus nos levantou enquanto igreja para suscitar fé no coração das pessoas. Talvez você não acredite que as coisas vão mudar na tua casa, na tua vida, no lugar onde você está. Talvez as situações que vieram ao teu encontro são pesadas demais, mas hoje olhe para mim, olhe para mim. Deus pode mudar a tua história, eu creio sim, em nome de Jesus. Olhe para mim, as coisas vão ser diferentes. Olhe para mim, Deus vai te pôr de pé em nome de Jesus. Existe a hora certa de dizer: olhe para mim. É interessante que depois que aquele homem é curado, eles dizem: levanta e anda em nome de Jesus. E aquele homem começa a andar, e todos veem que algo aconteceu. Olha o que diz o versículo 12. Olha o que diz o versículo 12. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Quando o milagre acontece, o que eles dizem? Olhe para o Senhor. Eu creio que Deus pode fazer muito mais. Um despertamento pode alcançar a nossa terra como nunca antes, mas Deus precisa mudar o coração de algumas lideranças. Lideranças com ambições erradas. Cada dia mais eu vejo gente dizendo: olhe para mim na hora que não deve. Pessoas
às vezes nas redes sociais, procurando seguidores, procurando isso e aquilo, estão dizendo: olhe para mim do jeito errado, na hora errada. Esses dias eu fiquei tão triste porque eu fiz uma viagem. Eu fui pregar numa conferência em Goiânia. E eu cheguei ali, tinha uma jovem artista, cantora gospel, foi cantar lá num congresso que eu fui pregar. A gente chegou junto de avião, nos buscaram. E quando chegou na hora do culto, faltava 10 minutos para começar o culto, eu vi que a menina estava de cabeça baixa, meio emburrada. Eu falei: ih, lá vem. Ela: eu estou com muita fome. Pastor, eu tenho um lanchinho, um monte de pão de queijo, pizzinha, um monte de coisa. Ah, não como nada disso. Aí o pastor: mas não, puxa, tem uma padaria aqui, a gente pega alguma coisa rápido e tal. E eu não como coisa de padaria. Será que dá para ligar para um iFood agora? Mas o culto vai começar daqui 5 minutos. Resumindo, fez que levaram a moça para jantar, comer alguma coisa. Ela chegou 1 hora atrasada, o culto atrasou 40 minutos por causa da cantora gospel. Que palhaçada é essa? O que isso tem a ver? Graças a Deus não foi aqui, porque aqui não cantava de jeito nenhum. Ia tomar o lanche, ia chegar atrasado e falar: minha filha, já passou, a banda foi, já tocou. Agora fica aí sentado que você tem que ouvir a palavra, você está precisando se converter. Querido, nós vivemos essa geração do gospel. As igrejas começaram a pagar cachê e a gente transformou o ministro de louvor em artista. E eu fico me perguntando: o que isso tem a ver com o evangelho? O que isso tem a ver com o evangelho? Quanto que eu vou receber? Como é que vai ser? Esse carro não anda. Que história é essa? Na minha época, os missionários, que eu considerava homens de Deus, eram aqueles que tinham entregado tudo para plantar uma igreja, para começar um trabalho, que davam tudo para ver o evangelho. Agora, sabe quais são as referências dos nossos jovens? Gente que fica rodando aí, fez uma música, ficou famoso e está procurando outras coisas. Mas não, o poder e a graça de Deus. Eu creio que nos nossos dias Deus vai mudar essa realidade, sim. Deus está levantando lideranças novas. Gente com o coração no lugar certo. E eu creio que Deus vai restaurar a adoração no Brasil. Algo novo vai acontecer nos nossos dias. Eu tive nesse congresso com os líderes e falei: não convide quem pede cachê, meu irmão. Vamos investir nos ministérios locais das igrejas. Vamos colocar em evidência quem tem um propósito de fazer algo diferente. Eu creio sim que Deus quer estabelecer lideranças com coração humilde, simples. E quando isso começar a acontecer nos nossos dias, Deus vai restaurar as coisas. Pessoas serão transformadas. Um movimento vai acontecer. E essa vergonha, pega um jovem de 20 e poucos anos, põe ele na estrada, faz 100 e poucas agendas, sem cobertura de pastor, de ninguém. O que você acha que vai acontecer daqui a um tempo? Escândalo, vergonha. É isso que tem acontecido. Em nome de Jesus, Deus vai libertar os nossos altares nesse tempo. Deus vai estabelecer lideranças com perspectivas novas, com ambições novas. E esse país vai mudar sim, em nome de Jesus. Eu creio. Mas sabe, a Bíblia também vai nos mostrar que outro empreendimento dessa igreja de transformar a sociedade era que os milagres aconteciam à porta. O mover do Espírito, de certa maneira, era impedido de entrar dentro do templo, dentro da igreja. Líderes que tinham medo de perder o controle, tentavam abafar o mover do Espírito. É por isso que perseguiram Pedro e João. Eles foram sentenciados, foram ameaçados, foram presos, porque um homem tinha sido curado. Os milagres aconteciam à porta. E eu creio que muitas vezes isso acontece entre nós.
o mover do Espírito é impedido de entrar. Ele acontece apenas na porta. E eu creio que Deus vai mudar as realidades. Eu fiquei muito feliz, porque eu tenho visto o mover do Espírito, trazendo transformação para dentro da igreja. Quando aquele homem é curado, o paralítico entra no templo, quem pode parar o mover do Espírito? Quando aquele homem chega pulando e adorando ao Senhor, quem pode parar algo assim? Hoje, em nome de Jesus, eu venho dizer, os paralíticos vão invadir a igreja de novo. Quem pode parar o mover do Espírito nos nossos dias? O Senhor está dizendo, levantem e andem. Liderança nenhuma pode. Quando os presidiários invadirem a igreja, os órfãos, os ex-dependentes químicos, as pessoas começarem a dar seu testemunho, quem pode parar um mover como esse? Quem pode parar? Os milagres não vão acontecer mais à porta. O Espírito está soprando. Portas vão cair. Grilhões serão arrebentados. O Espírito está dizendo, levantem, andem. O mover de Deus já invadiu a igreja em nome de Jesus. Fiquei tão feliz eu pregando aqui no centenário da Convenção Batista Paranaense, que eu estava falando sobre despertamento espiritual. E no apelo veio o pastor Jaziel, que é o reitor do nosso seminário. E ele falou, olha, o Espírito Santo de Deus me tocou hoje aqui. Eu senti algo diferente. E nós, ali juntos, ele testemunhou no culto e se comprometeu a começar um movimento de oração dentro dos seminários. Eu quero dizer para você que já está acontecendo. Tenho recebido as fotos, tem casa de oração no seminário lá, os jovens orando. Mas pastor, por que você está falando isso? Sabe por quê? Durante muitos anos, uma teologia liberal foi despejada em muitos seminários no Brasil. Uma teologia que dizia que milagres não acontecem mais. Dizendo que as histórias que a gente lê na Bíblia são alegorias, contos de fada. Durante muitos anos, vimos escolas de profetas se transformando em academias para formar teólogos. Formamos teólogos, mas calamos os profetas e matamos os pastores. Durante muito tempo nós vimos as barreiras denominacionais tentarem ditar, estabelecer como Deus age ou deixa de agir, aqui, ali ou acolá. Igrejas se transformaram em impérios e redutos de poder, e os milagres só aconteciam à porta. Mas hoje as igrejas resolveram dar as mãos. Barreiras denominacionais estão caindo por terra, muros de inimizade estão sendo quebrados. Nós vamos transformar o Brasil no poder do nome de Jesus. Os paralíticos invadiram a igreja. Os que antes tinham pernas adormecidas, agora saltam de alegrias. Quem pode parar o Espírito de Deus? Quem pode parar o que Deus tem para realizar nos nossos dias? Todo congresso de jovem que eu tenho pregado aí, Brasil afora, eu tenho dito. Eu vi tanta gente falando, eu vou fazer as malas e vou embora do Brasil. Eu falo, fica. Nós vamos escrever uma história nova, fica junto comigo. Esse país tem jeito sim, essa terra é a terra da promessa, a terra que mana leite e mel, terra abençoada por Deus. Eu tenho orgulho de ser brasileiro e de participar de um despertamento nesta igreja, no Brasil, nos nossos dias. Esse país vai mudar sim, quando nós nos levantarmos. A palavra de Jesus não era para o paralítico, era para mim e para você. Levanta e anda, eu posso transformar o mundo. Levanta e anda, nós vamos transformar sim o mundo em nossos dias. Levanta e anda. Quantos creem que há poder no nome de Jesus? Para curar, para libertar, para restaurar. Quantos creem de verdade nisso? Levanta e anda em nome de Jesus.
Coisas incríveis vão acontecer quando nós entendemos de fato quem é Jesus. São várias as histórias de avivamento. Eu gosto de estudar sobre avivamento. O avivamento metodista, o personagem principal foi John Wesley. E me chama muito a atenção porque John Wesley, em determinado momento do seu ministério, foi impedido de pregar nas igrejas anglicanas. E sabe o que começou a acontecer? Como ele não podia pregar no púlpito, ele começou a pregar ao ar livre, nas escadarias das igrejas. Mas a multidão vinha de longe. As escadarias ficavam repletas de gente. E o milagre acontecia à porta. Mas sabe qual que é o privilégio do avivamento que Deus está fazendo no Brasil nesses dias? É que as igrejas estão abertas. O mover de Deus já entrou dentro das igrejas. Não precisa ser lá fora, vai ser aqui dentro. Nós vamos ver o paralítico andando. Nós vamos ver os inadotáveis celebrando. Nós vamos ver os testemunhos e as histórias. Porque há poder em nome de Jesus para transformar tudo. Eu gosto tanto daquele versículo. Já preguei algumas vezes sobre ele. Que fala do pavio que fumega. A Bíblia nos apresenta Jesus como aquele que restaura a cana quebrada e reacende o pavio que fumega. São duas imagens que a Bíblia nos apresenta de algo que não tem conserto. A cana quebrada não servia para nada. Nem como vara de medir, nem para reter água. Pavio fumegante. Naquela época eles acendiam as lamparinas em casa, mergulhavam um chumaço de linho no óleo e acendiam a lamparina. Quando terminava de queimar, só sobrava aquele pavio que não servia para nada, só para fazer fumaça e causar mau cheiro. Mas a Bíblia, quando nos apresenta Jesus, vai dizer que Ele é aquele que restaura a cana quebrada e reacende o pavio que fumega. Muitos disseram, esse país não tem jeito. Muitos disseram, essas realidades não vão mudar. Querido, eu quero viver sem perder a fé e a esperança. O meu Jesus pode restaurar a cana quebrada, reacender o pavio que fumega. Ele pode pôr em ordem todas as coisas. Se algumas realidades não mudarem enquanto eu estiver vivo, eu queria viver lutando para vê-las transformar. E eu queria te desafiar hoje a ouvir a voz do Espírito neste lugar. Te desafiar a crer. Para mim, o ápice do que nós estudamos aqui é quando aquele homem chega dizendo: por favor, me deem alguma coisa. Pedro olha para ele: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda em nome de Jesus o Nazareno. Hoje eu posso ouvir a voz do Espírito nos convocando, nos chamando. Levantem, andem, levanta e anda. Eu vou transformar realidades perto de você. Levanta e anda. Eu vou transformar a tua vizinhança, a rua onde você mora. Levanta e anda em nome de Jesus. Eu vou transformar a vida de um jovem que vai ser adotado pela sua família. Levanta e anda. Eu vou transformar aquela casa porque vocês vão consertar o telhado dela. Levanta e anda. Nós podemos fazer tanto mais, se entendermos simplesmente o chamado do Espírito. Acreditarmos que podemos dar mais do que uma moeda. Acreditarmos sim que a glória de Deus pode ser manifesta em nossos dias. Acreditarmos sim que os milagres não precisam acontecer à porta. A gente pode fazer parte dessa história em nome de Jesus. Talvez existam pessoas aqui que têm visto os milagres acontecerem à porta. Você já ouviu a história de alguém?
Um testemunho que te impactou. Talvez de um parente, de um amigo, de um vizinho. Falou que Deus mudou o casamento, que Deus mudou a história do filho, da filha. Mas por algum motivo parece que os milagres só acontecem para os outros. Os milagres estão simplesmente à porta da tua vida. Por que isso acontece? Porque você não abriu o coração. Você não deixou Deus ter liberdade plena para agir na tua vida. E hoje, a única coisa que o Espírito Santo quer é que você o autorize, que você abra as portas e que o mover do Espírito alcance a tua vida. Se você abrir a porta, se você falar: Deus, eu quero, hoje o mover do Espírito vai alcançar a tua vida. Você vai sentir Ele te pondo de pé, teus olhos brilhando de novo, sonhos surgindo no coração, vontade de orar, de fazer algo pelo próximo, amor inexplicável. Eu lembro quando esse mover chegou na minha vida, quando esse mover do Espírito adentrou as portas do meu entendimento. Eu amava as pessoas. Eu olhava para a pessoa na rua, eu olhava para os meus amigos que eram escolhidos dentro da escola, gente que eu nunca tinha notado e eu as percebia. Eu falei: o que está acontecendo comigo? O mover do Espírito tinha me alcançado. Hoje o mover do Espírito vai alcançar a tua vida. Se você deixar, você vai andar por essas ruas diferentes. Você vai chegar em casa diferente. Quem pode parar o Espírito Santo de Deus?